alunos, tudo bem? Professora Rafaela Freitas, e vamos trabalhar neste vídeo as funções de duas palavrinhas muito importantes na língua portuguesa, o que e o se. Se. Bom, por que uma aula especificamente para as duas palavras? Porque as funções são múltiplas, tá? E elas são cobradas especificamente aí em concursos. Marque a questão, a alternativa em que o que tem função de pronome relativo, né? Em apenas uma delas, as outras serão outras funções. Tem que saber quais são para identificar legal, né? Não confundir um se, índice de determinação do sujeito, com um se, pronome passivador, nem com pronome reflexivo. Não é mesmo? Então, tem que ter cuidado aí com essas funções. Separei para vocês em funções morfológicas e funções sintáticas. Espero que consiga ajudá-los nessa distinção. Vamos juntos aqui para o PDF, o slide. Primeiro, as funções do quê? Funções morfológicas, ou seja, classes de palavras. O se, o que, perdão, pode ser um substantivo. Há em você um que de mistério. Esse que, ele é um que substantivo, tá? Vem com acento circunflexo e ele é antecedido por um artigo, tá? Aliás, o artigo, o artigo definido e o indefinido, né? O a, os e as, uma, uns e umas, eles têm a função de substantivar palavras, tá? Se eu colocar um artigo na frente de qualquer palavra, essa palavra vira um substantivo. Então, o artigo ele é substantivador e o que aqui foi substantivado, tá? É a mesma coisa que falar o X da questão, é o que da questão, ok? Aí você um que de mistério, aí você um tanto de mistério, certo? Neste caso, o que é um substantivo. Pronome. Pode ser também um pronome, né? Que tipo de pronome? Pronome interrogativo. Que exercícios nós já fizemos? E a que filme você assistiu ontem? Os dois ques, eles são sinônimos, né? Ao quais e qual, tá? Quais exercícios nós fizemos? A qual filme você assistiu ontem? Certo? Pronome adjetivo interrogativo. Pronome substantivo interrogativo. Vamos diferenciar aqui, só para quem não lembra, pronome adjetivo e pronome substantivo. O pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. Olha aqui, o substantivo é exercícios, tá? O que está acompanhando. Substantivo é filme, o que está acompanhando, ele está ao lado. É função de adjetivo mesmo. É um pronome interrogativo com função de adjetivo, ali junto com o substantivo. Tá? Então, este que, ele é um pronome adjetivo interrogativo. Aqui, observe que o pronome interrogativo, ele substitui um substantivo, ele não está acompanhando o substantivo. O que viste no lago? Viste, ó, é verbo, tá? É o ver. Então, que coisa viste? Olha o substantivo aqui, né? A coisa referida seria o substantivo, mas ele está substituindo o substantivo, por isso ele é um pronome substantivo. Então, o que, de que eles estavam falando também. Que coisa, de que coisa estavam falando. Ele pode ser indefinido, ó. Veja que horas são. Quantas horas são? Não sei, né? Está indefinido. Substantivo indefinido, não compreendendo por que não estudas. Não compreendo, né? Por que não estudas? Então, este que, ele tem função indefinida também, tá? Está dentro do porquê, né? Mas tem a função indefinida. E o que, ele pode ser um pronome relativo. Aqui, gente, preste muita atenção. Qual a função do que mais aparece em concurso? O que como pronome relativo. Então, é isso que você tem que aprender, não pode esquecer. O amor que tu me deste era pouco. O que é um pronome relativo, pois ele tem como antecedente o amor, uma palavra anterior. Todo pronome relativo, ele possui um antecedente, está ligado a um antecedente. E o relativo, ele tem a função, né, de unir duas orações, que eu posso desmembrar, né,
tu me deste o amor. O amor era pouco. São duas orações. Tu me deste amor, o amor era pouco. Só que para evitar essa repetição do amor, normalmente a gente une essas duas palavras, essas duas orações, fazendo um período único. Vamos unir. Então, o pronome relativo ele tem a função de substituir uma palavra, evitando repetição, tá? E aí ele vai tomar como referente essa mesma palavra, né? Só que estando marcado anteriormente, e unir duas orações. Ele também é um conectivo. Então, ó, o amor que tu me deste era pouco. O que tu me deste? O amor. Tá vendo? Então, o que tem como antecedente o amor, ele é um pronome relativo. Função que não acontece nos outros exemplos que eu dei. Pega logo o que está em cima. Não compreendo por que não estudas. O que aqui não tem antecedente. Então, ele não é um pronome relativo, certo? Pode ser preposição e vai equivaler à preposição de. Eu tenho que comprar a mala hoje. Eu tenho de comprar a mala hoje, né? Doença é pior de todas as coisas. É pior que todas as coisas, tá? No lugar do de. Pode ser também um advérbio de intensidade, referindo-se sempre a um adjetivo, tá bom? Que triste é a solidão, que difícil foi o exame, tá? Qual advérbio aí ele corresponde? O quão. Ah, pode ser uma interjeição. Que? Eles saíram? Que? Todos morreram? Lembram que interjeição, ele indica, né, um sentimento, né, um pensamento, aquilo que a pessoa, né, que está falando, o emissor, como ele se posiciona, aquilo que ele sente com relação ao que está sendo falado, né? O que eles saíram indica que é uma surpresa. Que todos morreram, também uma surpresa, uma indignação de repente. Bom, pode ser com partícula expletiva ou de realce. O que é partícula expletiva? É aquela que pode ser retirada da frase, sem que essa frase perca, né, o seu sentido. Quase que ele morreu. Quase ele morreu. Eu posso tirar o que, inclusive. Então, a função dele é só para dar um realce. O último que chegar, que fecha a porta. O último a chegar, né? Então, aqui seria substituído por A, perdão. O último que chegar, feche a porta. O que deveria estar destacado é o segundo que, tá bom? Esse que primeiro aqui, que está em negrito, o último que chegar, ele é pronome relativo, tem como antecedente o último, tá bom? Este que é o expletivo ou de realce, o último que chegar, que fecha a porta. Tanto é expletivo que eu posso retirar. O último que chegar, feche a porta. Certinho? Muito bem. Pode ser ainda uma conjunção subordinativa. Atenção para isso aqui também. Segunda função que mais cai do que é como conjunção, tá, gente? Nós vamos ver aqui os casos de conjunção, do que como conjunção. Então, normalmente as questões vêm trabalhando a distinção entre o que com o pronome relativo e o que conjunção. Qual que é a diferença? O que relativo tem um antecedente. Eu posso desmembrar aquela oração fazendo repetir um antecedente, você vai perceber que aquilo ali é um pronome relativo. Como conjunção, não, ele não tem um antecedente. Ele vai ligar uma oração à outra. E as orações estão claras, com verbos, tá? É justo que ele seja recompensado. É justo é a primeira oração. Que ele seja recompensado é a segunda oração. Então, isso, né, que ele seja recompensado, é justo. Então, ele está introduzindo o sujeito, o que está introduzindo o sujeito da oração anterior. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Desconfiei de que você armava, um plano qualquer. Desconfiei é a oração principal, o verbo desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, eu tenho que introduzir o complemento para este verbo, concordo? Então, ó, desconfiei de que você armava um plano. Então, estou completando o sentido do verbo da oração principal.
Este que está introduzindo esse complemento. Ele é uma conjunção integrante, está integrando, ligando uma oração à outra. Essa oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ah, professora, que é isso? Não entendi nada desses nomes aí de orações. Não é o momento, né? Aqui não vou aprofundar no estudo da oração. Tem uma aula, né, específica para isso, né? Caso esteja, vai cair na sua prova, está no seu cronograma, tem uma aula específica sobre orações, tá? Aqui basta você perceber que o que está unindo duas orações, está integrando, neste caso, uma a outra. Então, o que é uma conjunção subordinativa integrante. Final. Olha lá, conjunção final, subordinativa final, ou seja, que exprime finalidade. Deixa eu apagar aqui só para a gente ganhar um espaço, né? Então, o que aqui? Ele vai introduzir a finalidade. Faço votos que seja feliz, ou de que seja feliz, tá? Está introduzindo. Gritamos que ele parasse. Gritamos a fim de que ele parasse, com a finalidade. Então, o que está ligando duas orações, ó, gritar e parar, dois verbos, né? Para cada verbo, uma oração. Está unindo as duas orações, tá? Marcando a finalidade. Causal, a mesma ideia. Vou unir duas orações, uma é a causa da outra. Velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Então, o que está marcando a causa deste fato aqui, da oração principal. Então, esses são os casos iniciais, tá? Das conjunções subordinativas. Tem mais? Tem. O que, gente? É uma conjunção coringa. Ele pode ser uma conjunção de vários tipos. Tá? Olha só, comparativa, vou comparar uma coisa com a outra. Os homens são mais ponderados que as mulheres. Estou comparando os homens com as mulheres. Ah, mas é uma conjunção, tem que ligar duas orações. Cadê o verbo da segunda oração? Que as mulheres. Ele está implícito, tá bom? Ó, os homens são mais ponderados que as mulheres são ponderadas, ok? Então, tá comparando. Vamos marcar a temporalidade, ó. Porém, já 5 sóis eram passados que dali nos partíramos. Quando dali partíramos. Indica tempo. Consecutiva. Aqui não vou indicar, ele não vai introduzir a causa, mas a consequência. Olha só. Estudou tanto que conseguiu a aprovação. Ok. Introduzindo a consequência. A causa é ter estudado muito, né? Consequência disso é conseguir a aprovação. Tão penetrante foi seu olhar que todos se calaram. Tá? Então, todos se calaram, a consequência do olhar penetrante. Então, o que está introduzindo a consequência? E ligando duas orações, ó. Sempre tem que procurar os verbos, ó. O verbo foi, né, que é o ser, e o calaram. Concessiva. Concessiva tem uma ideia de oposição aí, né? Velho que pratica esporte. Mesmo sendo velho, né, uma concessão, pratica muito esporte. Muito que ele come, nunca engorda. Por mais que ele coma, não engorda. Que tenha estudado, não conseguiu aprovação. Agora, observe que esses 3 exemplos aqui, eles são pouco usuais, né? No dia a dia, nós acabamos por preferir outras conjunções. Mas eu quis colocar esses exemplos aqui para mostrar que isso existe. Se aparecer, não está errado, tá bom? Bom, aqueles casos foram da conjunção subordinativa. Mas o que também pode ser conjunção coordenativa, ou seja, ligar orações coordenadas, orações independentes entre si. Que tipo de conjunção? Aditiva, explicativa, adversativa e alternativa. Aditiva vai adicionar 2 orações. Dize-me com quem andas, que te direi quem és. Tá? O que está introduzindo uma adição de ações. Maravilha feita de Deus, que não de humilde braço. Agora, explicativa. Não corras, que podes morrer. Estou explicando, né? Podes morrer. É a explicação do porquê você não deve correr. Não saiam, que vai chover.
A adversativa, mais uma vez, marcou posição. A concessiva, ela marcou posição nas subordinativas, tá? Nas orações coordenadas, nós temos a adversativa. Façam eles, que não eu. O medo guarda a vinha, que não um vinheteiro. Esse que, né, tá no lugar do mas, né? O medo guarda a vinha, mas não guarda o vinheteiro, ok? Muito bem. E por último, o que ainda pode ser uma conjunção alternativa. Uma vez que outra ele estuda. Que permitam, que não permitam, irei vê-la. Tem alternância de possibilidades, permitindo ou não permitindo, irei vê-la. Né? Uma vez ou outra vez ele estuda. Muito bem, gente. Eu sei que são muitos casos do que como conjunção. Eu quis colocar todos para vocês aqui nesta aula. Mas o comum é realmente apenas distinguir o que como pronome relativo ele vai ter um antecedente ou como conjunção, ok? Essa é a distinção que normalmente as bancas pedem num concurso, ok? E as funções sintáticas do que? Né? Agora, independente da classe gramatical, que também existe, né? Além da classe gramatical, nós temos a função de sujeito para o que. Por exemplo, há paixões que dominam os impérios, tá? Vamos entender aqui uma coisa. Este que, ele é um pronome relativo. Então, morfologicamente, o que é um pronome relativo, certo? Só que ele é um pronome relativo com função de sujeito. Como assim? Há paixões que dominam os impérios. Olha aqui em cima. As paixões dominam os impérios. Não é isso? As paixões, sujeito do verbo dominar. O que tem por antecedente paixões. Então, o que possui a mesma função sintática do seu antecedente. Então, como que eu vou saber a função sintática do pronome relativo? Você tem que analisar a função sintática do antecedente. Aí você encontra a função sintática do pronome relativo. Então, a classe gramatical, pronome relativo. Função sintática, sujeito da oração. Sujeito do verbo dominar. Certo? Quero ver do alto o horizonte que foge sempre de mim. Ó, o horizonte foge, né, sempre de mim. O horizonte tem função de sujeito do verbo fugir. O que tem por antecedente horizonte. Então, esse que é pronome relativo com função de sujeito. Por que, professora, que você está falando isso? Que confusão! Porque a banca quer, né, às vezes quer te pegar aí, né, quer te colocar numa pegadinha. Aí coloca assim, a função morfossintática. Analise a alternativa em que o termo destacado foi analisado corretamente morfossintaticamente. Tá? Foi morfossintaticamente analisado de maneira correta. O que é morfossintaticamente? Você tem que saber a função morfológica e a sintática. Então, se tiver o quê? O quê é pronome relativo na alternativa A? Tá, ele é pronome relativo morfologicamente e sintaticamente. Porque a sintaxe estuda a função do termo dentro da oração, né? Não a classe gramatical, a morfologia estuda a classe gramatical. A sintaxe estuda a função sintática do termo, né, daquela classe, daquele termo de determinada classe gramatical dentro da oração. Então, tem que saber distinguir isso. Quando a análise é morfossintática, a banca quer saber a que classe gramatical pertence aquela palavra e qual a função sintática dela. O que, ele passa por essa análise. Então, o que? Aqui, quero ver do alto o horizonte que foge sempre de mim. O que? Ele é um pronome relativo com função de sujeito. Aí ficou completo, aí não tem mais para onde fugir, ok? Agora, o que? Ele também pode ter função de objeto direto, por exemplo, sofro as penas que eu próprio busquei. Ou os livros que compramos são interessantes. Então, ó, compramos livros, tá? Ó, os
livros são... Ih, não, tá errado isso. Para tudo. Um exemplo. Um slide. Eu não posso dar esse exemplo. Não, peraí. Não, tá não. Tá certo. Posso continuar. Certo? Tá, pode. Mas aí eu tenho que continuar de novo, né? Ai. Foi pro mouse, professora. Clique com o botão direito do mouse e vai a opções de ponteiro e tá caneta. Aqui? Isso. Começar quando eu voltei depois da tosse. Pode? Tá, pode. Falar objeto direto. Melhor. Foi. O que pode ser também um objeto direto. Sofro as penas que eu próprio busquei. O sofro, aqui no caso, ó, o que é as penas, que eu próprio busquei. O antecedente é o penas. Eu próprio busquei o quê? As penas. Então, ó, vou colocar aqui do lado. Eu busquei as penas, ou seja, o meu sofrimento, né, os meus problemas, tá? Então, o penas é o objeto as penas é direto do verbo buscar, que é um verbo transitivo direto. Busquei o quê? As penas. Certinho? Muito bem. Olha o exemplo de baixo. Os livros que compramos são interessantes. Então, compramos o quê? Livros. O livros é o antecedente do pronome relativo que. Então, compramos o quê? Os livros. Então, que ele é o objeto direto do verbo comprar. Certo? Objeto indireto, gente, é a mesma lógica. Observem aqui todas as funções sintáticas dos termos da oração, né? Então, ó, objeto indireto, a pessoa a que me referi chegou. Então, o que tem por antecedente pessoa. Referir a quem? A pessoa. Então, o pessoa é o objeto indireto do verbo referir. Então, que possui a mesma função do antecedente. Ah lá, predicativo. Para ter predicativo tem que ter um verbo de ligação, não é mesmo? Então, ó, não conheço quem fui no que hoje sou. Não conheço o que fui no que hoje sou. Então, ó, o que, né, tem por antecedente eu, né? No que hoje sou. O verbo ser está aqui e está aqui, nos dois casos. E o verbo ser não tem complemento, né? Objeto direto, objeto indireto. Ele tem predicativo, ok? Então, neste caso, não existe complemento do verbo de ligação, tá? Que é o verbo ser. Existe um predicativo do sujeito. Então, temos aí o que com função de predicativo pela presença do verbo de ligação. Adjunto adnominal. A que filme você assistiu ontem? Que horas são? O adjunto adnominal, ele tá ligadinho a um nome, ó. Tá? Você assistiu a que filme? Então, o verbo assistir, né, ele, no sentido de ver, presenciar, ele pede um complemento indireto. Assistiu a quê? Né? A que filme? Então, nós temos o filme que a mesma função de filme seria a função do que, só que o que ele está ligado a este nome. O que é o adjunto adnominal? Ele está junto de um nome, né? Normalmente, um substantivo concreto, certo? No caso, filme.
Complemento nominal. Ó. O projeto a que sou favorável é este, e não aquele. Antecedente projeto. Favorável é um nome. Favorável a quê? Ao projeto, certo? Então, completa este nome aqui, ó. O projeto, né? Completa favorável. O projeto tem antecedente do quê? Então, função de complemento nominal. Adjunto adverbial. Esta é a escola em que estudo. Essa é a escola onde eu estudo, indica o lugar onde eu estudo. Adjunto adverbial de lugar. Agente da passiva, encontrou-se a arma porque ela foi ferida. Ela foi ferida pela arma. Ok? Então, o que retoma a arma, tem função de agente da passiva. Muito bem, turma. Aliás, alunos, né? Essas foram as funções do que? Muitas, sim, muitas. Tá? Então, este vídeo, né, eu vou falando por aqui com as funções do que, senão ele fica imenso, né? O outro vídeo coladinho a esse vai ser o quê? Funções do se, apenas do se, tá bom? Para vocês poderem assistir de novo esse vídeo, pegar mais detalhes. Tá com dúvida? Anota para mim, anota a dúvida e manda lá no... Ou tenta sanar no PDF, ou então manda para mim no fórum ou por e-mail, tá bom? Será um prazer, certinho? Então assistam agora o vídeo sobre as funções do se. Muito importante também. Queridos, muito obrigada por estarem aqui assistindo esse vídeo. Até a próxima. Bons estudos!